Olá, tudo bem? Todos nós sabemos que em toda disciplina há a teoria e a prática. A língua portuguesa não é diferente. A teoria se resume em aprendermos as regras e a prática é saber como aplicá-las. Mas para escrever bem é preciso exercitar. Hoje abordaremos o lado prático do uso do hífen, resolvendo muitos exercícios. Antes de começar, vale relembrar as regras do uso do hífen. Usamos o hífen para criar palavras compostas. Por exemplo, copo de leite sem hífen é um copo com leite. É um substantivo copo, a preposição de, mas o substantivo leite. Ou seja, são 3 palavras e significa um copo com leite. Observe a frase, bebi um copo de leite. Agora observe a mesma palavra escrita com hífen, copo de leite. Agora temos um substantivo composto. Trata-se do nome de um tipo de planta. Observe a frase, pôs os copos de leite no vaso. Vamos a outro exemplo do uso do hífen para criar palavras compostas. Sem teto, preposição em substantivo, ou seja, 2 palavras. O temporal deixou várias casas sem teto. E agora observe com hífen. Sem teto é um substantivo composto. Os sem teto invadiram o prédio abandonado. Agora vamos aos exercícios. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Pé de cabra. João de Barro. Hei de vencer. Pé de cabra, obviamente a ferramenta é com hífen. Se não tivesse hífen, seria o pé do animal. João de Barro, passarinho, é com hífen. E hei de vencer também não tem hífen, porque é uma locução verbal, não deixou de ser verbo. Vamos a um novo grupo de exemplos. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Tem de sair. Não me toque. Tem de sair, esse não tem hífen, é locução. E não me toque é interessante. Se eu dissesse assim, por favor, não me toque, não teria hífen. Agora, se alguém é cheio de não me toques, quer dizer, cheio de frescura, aí temos um novo significado e teríamos o hífen. Vamos adiante, mais alguns casos. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Mal educado. Democrata cristão. Anglo-americano. Mal educado. Como advérbio não tem hífen, foi mal educado. Como adjetivo, uma criança mal educada é com hífen. No caso de democrata cristão e anglo-americano, temos aí um par de 2 adjetivos, adjetivos compostos. Todos os casos têm hífen. Vamos adiante. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Verde escuro. Verde garrafa. Corre, corre. Zigue-zague. Primeiro-ministro. Verde escuro, verde garrafa, todas essas cores compostas se escrevem com hífen. Corre, corre, zigue-zague, palavras criadas por repetição, todas com hífen. Primeiro-ministro, numeral com substantivo, com hífen também. Vamos a mais um grupo. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Sexta-feira. 26. 36º. Obra-prima. Alto relevo. Sexta-feira é o tal do numeral com substantivo, portanto, hífen obrigatório. Agora, numerais cardinais e ordinais, 26, 36º, nada disso tem hífen. E no caso de obra-prima e alto relevo, nós temos a formação do composto com substantivo mais adjetivo, os 2 com hífen. Mais exercícios. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Grão-mestre. Grã-fino. Sócio-cultural. Sócio-fundador. Sócio-político-econômico. Grão-mestre e grã-fino. Quando usamos grão de grande, na sua forma apocopada, o hífen é obrigatório. No caso de sócio, vale a pena observar a diferença. Sócio, abreviação de social, fica grudado. Sociocultural, sociolinguístico, socioeconômico. Sócio, na pessoa do sócio, é o substantivo. Junta com fundador, criamos a palavra composta.
Aí o sócio fica com acento e sempre com hífen. Sócio fundador, sócio proprietário, sócio torcedor. Repara o problema de sócio político econômico. Sócio político é tudo junto, mas político e econômico são dois adjetivos, aí tem hífen. Então, sócio político, hífen econômico. Vamos ao próximo exemplo. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Couve-flor, tenente-coronel, homem-bomba, célula-tronco, sequestro relâmpago. Couve-flor, tenente-coronel, homem-bomba, célula-tronco e sequestro relâmpago, você tem o mesmo processo. Dois substantivos criando um novo significado. Pela regra tradicional, todos com hífen. Vamos ao próximo caso. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Jogo-treino, bate-bola, quebra-mar, guarda-chuva, guarda-civil. Jogo-treino, bate-bola, quebra-mar, guarda-chuva e guarda-civil, todos têm hífen, mas por motivos diferentes. No caso de jogo-treino, temos novamente os dois substantivos, o segundo especificando o primeiro, logo o hífen é obrigatório. Bate de bate-bola vem do verbo bater, quebra de quebra-mar vem do verbo quebrar e guarda de guarda-chuva do verbo guardar. Quando o primeiro elemento é de origem verbal, mais o substantivo, hífen obrigatório. No caso de guarda civil, temos que tomar cuidado. O guarda civil é com hífen. Mas se for a guarda civil, que nem a guarda municipal, quer dizer, a corporação, aí não teria o hífen, só no caso de o guarda civil, guarda noturno também. Vamos a mais alguns casos. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. São Paulino, Porto Alegrense, Sul-Americano, para-raios. São Paulino é um nome comum, e aí no caso é com letras minúsculas e com hífen. A mesma coisa se aplica aos gentílicos compostos. Gentílico, para quem não lembra, é lugar de nascimento. Porto Alegrense, Sul-Americano, todos com hífen. Norte-americano seria o caso também. No caso de para-raios, nós voltamos à história do verbo. Esse para é do verbo parar, portanto a regra tradicional manda pôr o hífen. Vamos a mais alguns casos. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Paramilitares, para-lama, para-olimpíadas, sem número, sem terra. Paramilitares é diferente de para-lama e é igual a para-olimpíadas. Para de aproximação é tudo junto. Paramilitares, paramédicos, para-olimpíadas. O para do para-lama é do verbo parar, pela tradição, é com hífen. O caso de sem números é interessante. Se você diz que é uma casa onde não tem número nenhum, é uma casa sem número, uma folha sem número, esse sem número não tem hífen. Mas se alguém comete um sem número de erros, quer dizer, em números, aí passa a ter hífen. É o caso de sem terra. Se alguém no final da vida, né, está sem esperança, sem terra, sem casa para morar, esse sem terra não teria hífen. Mas o movimento dos sem terra, aí você tem um substantivo, nesse caso o hífen se faz presente. Vamos passar agora para o uso do hífen com prefixos. Lembrando o que diz a regra básica. Nas formações com os prefixos auto, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, semi, ultra, anti, arque, sobre, e em formações com falsos prefixos, macro, micro, mega, mini, maxi, tele, ou seja, todos aqueles que terminam em vogal, só se emprega o hífen quando o segundo elemento começa por H, ou quando o prefixo ou pseudo-prefixo termina com a mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Observe alguns exemplos. Anti-herói, com H, anti-imperialista, vogal igual, I. Semi-hospitalar, com H, contra-ataque, vogais iguais, AA. Mini-hospital, com H, micro-ônibus, vogais iguais. Então vamos praticar mais um pouquinho. Qual é a forma correta? Autoanálise, junto ou com hífen? O certo é junto, já que as vogais são diferentes.
Autorretrato, junto ou separado? Agora é junto com 2 R's. Qual é a forma correta? Automedicação. Sempre foi e continuará sendo junto. Nunca teve hífen. Qual é a forma correta? Contraindicação. Junto ou com hífen. O correto é junto, já que as vogais não são iguais. E contraprova? Também junto, uma vez que contraprova, prova começa com P. Qual é a forma correta? Extraoficial junto ou com hífen? Antigamente era com hífen, agora é tudo junto, porque extra termina em A e oficial com O. E infraestrutura? Temos até o Ministério da Infraestrutura. Agora é junto, perdeu o hífen, termina por vogal diferente de estrutura. Infrarrenal, tudo junto, com 2 R's ou com hífen? É tudo junto, com 2 R's. Não esqueçam a regra, somente H e vogal igual. Intravenoso, sempre foi e continua junto. Intrarracial. E agora? Mais uma vez, aprendemos. Nesses casos, pode parecer estranho, mas se escreverá sempre com 2 R's. Vamos praticar mais um pouco. Qual é a forma correta? Neoacadêmico. Junto ou com hífen? Acadêmico começa com A, neo termina com O, então é junto. Neozelandês, junto ou com hífen? Não há dúvida, zelandês é com Z, sempre foi junto. E pseudo-artista, junto ou com hífen? É junto, pseudo termina em O, artista começa com A, são vogais diferentes. E pseudo-poeta, junto ou com hífen? Junto também. Repare que a maioria é junto agora, perfeito? Poeta começa com P. E semiárido? Semiárido, junto ou com hífen? É junto. São vogais diferentes. Semirreta, junto com 2 R's ou separado com hífen? Bom, agora pode parecer estranho, mas o correto é com 2 R's, tudo junto. Semisselvagem, mesma coisa. Agora se escreve tudo junto, com 2 S's. E suprarrenal, é junto ou separado com hífen? Junto com 2 R's. Temos que nos acostumar com essas formas. E ultraaquecido, é junto ou separa? Agora é com hífen, porque ultra termina em A e aquecido começa com A. Isso é o que nós chamamos de vogais iguais. E ultrassom? Ultrassom, com 2 S's, tudo junto. Vamos praticar qual é a forma correta com estas outras palavras. O correto é anteprojeto junto ou com hífen? Projeto é com P, portanto, anteprojeto se escreve junto. E anti-inflamatório? Bem, anti termina em I, inflamatório começa com I, logo se escreve com hífen. E antissocial? Ora, social começa com S, já aprendemos, a partir de agora, junta e vamos com 2 S's. E antirracista? Mesma coisa, juntamos com 2 R's agora. Antiácido? Sempre foi junto, continua junto, porque as vogais não são iguais. E antiofídico? Mesma coisa. Anti termina em I, ofídico começa com O, vogais diferentes, fica junto. E arqui-inimigo? Agora sim. Arqui-inimigo é com hífen. Arqui termina com I, inimigo começa com I, aí se usa o hífen. Já o arqui-rival, aí gruda tudo, porque arqui-rival é com R, e aí você dobra o R. E a sobrecoxa? Bom, essa não tem erro, sempre foi junta, coxa é com C. E sobressair, com 2 S's, tudo junto. Vamos para o próximo exercício. Una os 2 elementos a seguir com ou sem hífen. Agronegócio, audiovisual, bicampeão, biorritmo, cardiovascular. Agronegócio, tudo grudado. Audiovisual, tudo junto. Bicampeão, cuidado com as faixas que você vê pelas ruas. O verdadeiro bicampeão se escreve tudo junto. Biorritmo, tudo junto com 2 R's. Cardiovascular, tudo junto. Vamos ao próximo exercício. Una os 2 elementos a seguir com ou sem hífen. Centroavante, desarmonia, hidroavião, macroeconomia, microcomputador. Centroavante, gruda, tudo junto.
Desarmonia não só junta como perde o H. É bom lembrar, gente, que a regra do H e vogais iguais é para os prefixos que terminam em vogal. Desarmonia é daqueles prefixos do tipo gruda toda a vida. É sempre junto. Então, no caso da harmonia, perde o H. Hidroavião, aí sim, gruda tudo. Macroeconomia, gruda tudo. Microcomputador, tudo junto. Nada tem hífen. Só se for H e vogal igual. Vamos adiante. Mais exercícios. Una os dois elementos a seguir com ou sem hífen. Micro-ondas, mega evento, mini dicionário, mini saia, mini hotel. Micro-ondas. Finalmente, um exemplo com hífen. Micro termina em O, ondas começa com O, aí sim temos o hífen. Já mega evento, vogais diferentes, fica junto. Mini dicionário, gruda. Mini saia, tudo junto com 2 S. Mini hotel, hotel com H, aí tem hífen. Mais exercícios. Una os dois elementos a seguir com ou sem hífen. Motosserra, pentacampeão, rádio amador, telemarketing, tetracampeão. Motosserra, junta com 2 S. Pentacampeão, Brasil é pentacampeão, junto. Rádio amador, uma palavra só, sem hífen. Telemarketing, uma palavra só. Tetracampeão, tudo junto. Vamos ver agora outra regra do uso do hífen com prefixos. A regra básica agora é a seguinte: com os prefixos hiper, inter e super, que terminam em R, devemos usar hífen se a palavra seguinte começar por H ou R, como é o caso das palavras super-homem e inter-relação. Vamos praticar um pouco. Qual é a forma correta das palavras? Hiperativo é junto ou com hífen? Ativo começa com a letra A, logo hiperativo se escreve tudo junto. Hiperinflação também é junto. Inflação começa por I. Lembro que esses 3 prefixos terminados em R é só R e H. Portanto, hipersensível vai ser junto ou vai ser com hífen? É lógico que é junto. E qual é a forma correta de interescolar? Junto ou com hífen? O correto é junto. Escolar é com vogal. E qual é a forma correta para interracial? Agora sim, racial é com R, então nesse caso é com hífen. E qual é a forma correta para interestadual? Estadual começa com vogal, então interestadual é uma palavra só, tudo junto. E superfaturado? Ora, faturado é com F, então superfaturado é tudo junto. E superhabilidade? Ah, agora é diferente. Habilidade é com H, portanto superhabilidade é com hífen. Super requintado? Hífen, requintado é com R. E qual é a forma correta para supersônico? Sônico é com S, então supersônico se escreve tudo junto. Vamos ver agora outra regra do uso do hífen com prefixos. De acordo com o novo acordo ortográfico, com o prefixo sub só usaremos o hífen se a palavra seguinte começar por B, R ou H. Vamos ver alguns exemplos. Una o prefixo sub a palavra seguinte. Subaquático, subchefe, subeditor, subemprego, subitem. Subaquático, tudo junto. Subchefe, subeditor, subemprego, subitem, tudo junto. Nada começa com H, B e R. Portanto, tudo junto, por mais estranho que você possa achar. Observe o próximo exemplo. Una o prefixo sub a palavra seguinte. Submundo, subprefeitura, subraça, subreitor, subhumano. Submundo, tudo junto. Subprefeitura também, mas subraça e subreitor começam por R, então subraça, subreitor com hífen. E subhumano com H também tem hífen. Vamos ver outra regra do uso do hífen com prefixos.
Os prefixos além, aquém, bem, ex no sentido de anterior, pós, pré e pró, quando são tônicos, recém, sem, sota e sota, vice e vice. Aí devemos usar hífen sempre, independentemente da letra que começa a palavra seguinte. A partir dessa regra, vamos praticar. Vamos lá. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Além túmulo. Aquém fronteiras. Bem-vindo. Ex-deputado. Pré-natal. Além túmulo, hífen. Aquém fronteiras, hífen. Bem-vindo, hífen. Ex-deputado, hífen. Pré-natal, hífen. Todas têm que ter hífen. Mais exemplos. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Pós-moderno. Pós-por. Pró-ativo. Recém-nomeado. Vice-presidente. Pós-moderno, hífen. Pospor, aí não é tônico. O pós é átomo, aí é junto. Proativo, mesma coisa. Esse pro é átomo, fica junto. Recém-nomeado, junto, não, com hífen. E vice-presidente, hífen também. Vamos ver outra regra do uso do hífen com prefixos. Nas formações com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começa por H, qualquer vogal, M ou N, devemos usar o hífen. Com o prefixo co, o uso do hífen era obrigatório, coautor, cofundador, cosseno, cotangente. Com um novo acordo ortográfico, o hífen não será mais usado, mesmo diante de palavra iniciada por H. Uma observação importante é que nas formações com prefixo co, esse se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado pela letra O. Co-obrigação, co-ocupante, cooperar, cooperação, coordenar. Vamos aos exercícios. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Circun-hospitalar. Circunnavegação. Pan-americano. Pan-negritude. Cooperação. Circun-hospitalar, hospitalar é com H, hífen. Circunnavegação, navegação com N, hífen. Pan-americano, americano é vogal, hífen. Pan-negritude, negritude é com N, hífen. Cooperação, aí é tudo junto. Una os elementos a seguir com ou sem hífen. Coordenador. Cosseno. Reerguer. Reeleição. Reescrever. Coordenador. Já falamos que vogais iguais no caso do co não funciona, é junto. Cosseno sim, aí gruda e com dois S. Reerguer, reeleição, há discussão quanto ao fato. Mas devemos seguir como sempre foi. Provavelmente tudo junto. Reescrever, a mesma coisa. Na aula de hoje realizamos exercícios sobre a utilização do hífen conforme o novo acordo ortográfico. É bom lembrar que houve melhorias, como nós já falamos em outras oportunidades. De acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, as palavras disse-me disse, dia a dia, à toa, não levam o hífen, sejam quais forem seus empregos. Espero que a nossa aula tenha ajudado vocês a tirar dúvidas, né? Aquelas do nosso cotidiano que está dando dor de cabeça. Acredito que possamos melhorar um pouco e sofrer menos com o nosso hífen. Um grande abraço e até a próxima!